aí galera, aqui é Kidemira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna a aparecer aqui no canal é Shibaki Shonen Hanako-kan, que por sinal teve um bom episódio, eu curti pra caramba. E tivemos aí alguns mistérios sendo revelados. Sem falar também que a gente teve aí uma aparição que era até bem dócil, viu? Mas antes de comentar, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio, como eu já tinha falado, realmente muita coisa foi revelada. E a gente vê que é tudo baseado naquela biblioteca das 4 horas lá, que é a biblioteca fantasma. E aí a gente acaba vendo que vai tanto a Nene ali, como também vai o Exorcista, né? Que eles vão lá justamente com o intuito de pegar alguma informação sobre o protagonista, sobre o Hanako. E aí, indo pra lá, a gente acaba vendo que a Yoshino e eles acabam encontrando até mesmo fácil ali a biblioteca das 4 horas. No caso, uma borboleta chega num livro lá e tudo se transforma e a gente acaba vendo, no caso, uma grande porta. Eles entram lá e aí começam a investigar. Uma das coisas interessantes é que, pelo que deu para entender, aquela biblioteca funciona como um segredo de todas as pessoas. Ela guarda a vida das pessoas. Como por exemplo, a gente vê vários e vários livros ali que são os brancos, com várias coisas de vários alunos, inclusive da própria Yoshino, né? Onde a gente vê ela lendo lá e é engraçado, porque ela começa a ver alguns segredos e tal, ela começa a entender também um pouco sobre o seu futuro, que tem de interessante, e aí ela sai passando. Quando ela vai vendo o futuro dela, aí começa a mudar o próprio livro, ele começa a ficar vermelho, porque ela não poderia fazer isso, em tese. E em toda a sua caminhada, tentando aí pegar algumas informações sobre o Hanako, a gente vê vários momentos muito interessantes e engraçados, que é justamente um exorcista ali passando por vários experimentos vergonhosos. Um deles é quando ela sobe a escada, né, e ela fica desprotegida, e simplesmente olha assim, eita, pô, não posso olhar não, e fica com vergonha. Realmente ela não liga pra nada, ela é bem de boinha com qualquer coisa. Mas enfim, o que acontece é que simplesmente por ela ter passado do limite, acaba acordando ali a aparição, né? Ou pelo menos aquele que controla a aparição. E aí aparece quem é realmente o vilão, entre aspas, né? Na verdade é um comandado. Simplesmente o que acontece é que aparece uma sombra bem esquisita. E aí quando o exorcista tenta fazer alguma coisa, não dá certo porque ele está selado, né? Com aquele cajado dele ali, não funciona mais. E aí, além de selamento, também aquele negócio meio que funciona como se fosse algo para poder chamar a atenção do Hanako quando eles precisassem de ajuda. E aí realmente funciona, ele acaba chegando lá, protegendo eles. E aí a gente descobre que na verdade quem é a aparição é teoricamente o professor dela, aquele que apareceu na biblioteca quando a gente viu no episódio passado, ele apareceu bem no finalzinho. E é até mesmo explicado que ele é comandado pelo Hanako, tanto aquela raposinha lá do episódio anterior, né, a segunda aparição, como também a quinta, que é o professor. E explica que no caso ele se materializou como um professor e dá aula ali para poder de fato manter o seu humor e as suas lendas vivas. E eu não imaginava que isso seria possível, mas já que está dizendo. Enfim, o que acontece é que a gente vê isso, eles meio que mostram que fizeram uma aliança ali para poder enfrentar qualquer problema. E o Hanako tem a ideia de fato de pegar todos os pertences mais preciosos das aparições para poder diminuir seu poder e poder comandá-las bem, e até mesmo deixar tudo no controle. E ele fala que é temporariamente, depois iria trazer paz para as coisas. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê muitas informações importantíssimas depois disso. E essas informações são todas relacionadas ao protagonista. O que acontece é que depois de muita conversa e muito papo, eles começam a falar sobre justamente a pegar ali o item especial daquela aparição. Mas para isso, só que vai é a própria protagonista, a Yoshino, né? Onde o cara confia mais nela porque ela seria a menos letal, pelo menos a menos evasiva do que os outros, né? Se fosse o exorcista ia poder matar ele, e se o Hanako fosse podia sacanear ele ou algo do tipo. Mas não, pelo que eu entendi, ele queria de fato que ela fosse para contar coisas sobre o Hanako, até porque ela estava extremamente curiosa, e a gente vai vendo com o tempo que ele vai começando a falar algumas coisas importantes. É chegado lá na hora que eles entram lá na sala e tal, e quando chega lá, meu amigo, ele começa a falar sobre o bem mais precioso dele, e é uma pedra comum, uma pedra fiosa de barro lá e tal, e ele até mesmo diz que é uma pedra da lua, só que nem é uma pedra da lua. Só que o significado dela é tão grande que realmente se tornou o bem mais precioso dele. E aí começa a falar um pouco do que aconteceu daquilo, e é justamente uma pedra que veio de alguém
que seria de fato uma pessoa que teve a possibilidade de mudar seu futuro. E eu fiquei pensando, como assim não mudou o futuro, já que não pode mudar o futuro? E eu achei interessante, cara, achei muito interessante a história. O que acontece é que ela começa a contar e a gente vê logo de cara que é o Hanako, e até mesmo fala que o nome dele é Yugi. E no caso, o Hanako naquela época, ele tinha sonhos, ele tinha uma certa felicidade, podemos dizer assim, mas ele sofria muito, e principalmente com depressão, porque ele vivia uma vida que era terrível, ele vivia sofrendo, ele passava por maus tratos e tal. E isso é muito importante para meio que validar o porquê de ter acontecido as coisas e até mesmo ele poder ter matado alguém, né? Vai que ele se vingou dessa pessoa antes de acontecer o que aconteceu aqui. O que acontece é que ele começa a conversar com o seu professor e ele vai falando que eles conversavam muito sobre os sonhos e ele queria ir para o espaço, o sonho dele era ir para a Lua, onde até mesmo ele fala que conseguiu uma pedra da Lua e acredita que aquilo ali seja uma pedra da Lua, só que não é, e ele mesmo sabe, só que ele prefere acreditar naquilo, onde torna aquilo mais divertido. Eu achei interessante isso. E a gente vai vendo que o professor dele, que por sinal é a aparição 5, né, que já teria morrido e aí virou a aparição, ele começa a falar com ele e até mesmo cuidar dele de feridas, velho. Ele pergunta o que está acontecendo com ele, mas o Hanako nunca fala sobre isso. Mas o fato é que ele sempre volta para a sala de aula, sempre ferido, sempre machucado, sempre maltratado, sempre abusado. Caramba, é muito tenso isso. Eu fiquei realmente bem triste com a situação do Hanako. E o pior ainda é que a gente acaba vendo que simplesmente o Hanako, ele, pelo que deu a entender ali, se suicidou, cara. Ele não aguentava mais viver a forma que ele estava vivendo. Até porque ele sofria maus tratos, ele tinha seus sonhos e não podia realizá-los, pelo menos naquele momento. E a gente vê que o professor era muito preocupado com ele, gostava muito dele. E no fim o Hanako acaba até dando a pedrinha para ele, para que ele ficasse com ela em posse dela. E logo após isso, a gente vê que ele sobe numa janela e aí ele começa a falar algumas coisas sobre o seu sonho. E é aí que o próprio professor fala, ele conseguiu de fato mudar seu futuro. A partir daquele momento ali, a partir do momento que ele se suicidou, ele deixou de ter um futuro, pois o livro dele tinha um futuro e dizia o que ele ia ser. Ele ia ser um professor de ciências e ia estudar os astros, né? Porque faz parte do sonho dele de querer ir à Lua. E ia ser amigo do próprio professor, ou seja, num futuro próximo, os dois iriam estar trabalhando juntos. E como ele se tornou uma aparição que trabalha ali no local e até mesmo se finge de professor, provavelmente eles estariam como amigos ali trabalhando. Caramba, que triste a história do Hanako. Pelo menos boa parte dela já começou bem triste. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que ela acorda no lugar, ela tá descansando na enfermaria, os meninos encontram ela, eles estão abraçando ela e tal, e a gente finaliza com um grande momento dela sentindo pena dele, né, e abraçada com ele. Mano, eles são perfeitos um pro outro, velho. Uma pena é que o Hanako é um fantasma. Enfim, curti muito o episódio, foi muito bom, ele teve muitas coisas interessantes sobre o personagem Hanako, mas é um episódio bem calmo e tranquilo, nada que venha assim empolgar você como os outros episódios. Tô curtindo a história, cada vez mais melhora sempre o anime e espero que continue nessa pegada, né? Sempre trazendo algo interessante e pelo menos melhorando a obra assim que possível. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!